utilizar esse lindo sapatinho, todo em crochê. Ele é muito simples e rápido de fazer. Em poucas horas você já consegue deixar aqui a sua peça pronta. Ele tem um fechamento aqui com botões. Ele fica assim abertinho, tá vendo? É de 0 a 3 meses. E aí, para ele se ajustar no pezinho da criança, tem essa tirinha aqui com fechamento de botões. Se você quiser utilizar também aqueles botõezinhos de bichinhos, pode ser. E aí, ao invés de você deixar aqui a casinha para o botão, você faz todo fechado, essa partezinha. E aqui você pode fazer o fechamento com velcro. Aí fica aquele botão grande aqui de bichinho, de ursinho, cavalinho, bola, seja o que for que você gostar. E o fechamento aqui então com velcro. Ou então aquele botãozinho de pressão, aí fica a seu gosto, tá bom? Eu optei por fazer aqui com o botãozinho. Então vamos lá confeccionar essa linda peça. Eu vou utilizar aqui essa linha Anne. Aqui a linha para ser utilizada com ela é 1,75. Perdão, a agulha. Porém, eu vou trabalhar aqui com a agulha de 2 milímetros, tá? Para utilizar essa linha aqui 1,75, eu prefiro mais para fazer vestidinho, sainha infantil. Aqui o sapatinho eu prefiro usar essa de 2 milímetros, mas se você quiser utilizar de 1,75 também não tem problema. Ela vai ficar um pouquinho menor do que utilizando aqui a agulha de 2 milímetros, tá? E vou utilizar aqui essa linha branca para fazer a nossa tirinha, tá? Vamos precisar também de uma agulha para fazer aqui os arremates. E uma agulha aqui de costura para poder pregar o botão. E um corta-linha. Então, para começar aqui, eu vou dar um nozinho inicial, deixando um pedaço de linha para depois fazer o arremate. E nós vamos fazer aqui 16 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. E aqui nós vamos vir na quinta correntinha a partir da agulha. 1, 2, 3, 4, 5 e fazer um ponto alto. E para cada correntinha eu vou fazer um ponto alto agora. Cheguei aqui na última correntinha, fiz o meu ponto alto e agora no mesmo ponto eu vou fazer mais 5 pontos altos, que é para virar aqui, para prosseguir trabalhando a nossa solinha. E eu já vou trazendo o fio aqui, escondendo por alguns pontos. 2, 3, 4, 5. E agora eu faço mais um ponto que é aqui já da carreira que nós vamos começar a trabalhar. Então, aqui eu tenho 2 pontos da minha carreira, mais 5 pontos, fazendo um total de 7 pontos aqui nessa volta. E agora eu vou trabalhar aqui os outros pontos altos aqui, até chegar lá no meu último ponto alto. Chegando nele, eu vou fazer aqui da mesma forma, 7 pontos altos no mesmo ponto.
Bom, trabalhei aqui 15 pontos altos e agora eu vou trabalhar o último. O último ponto alto, eu vou vir aqui na quarta correntinha, onde nós não fizemos ponto alto. Nós fizemos ponto alto a partir da quinta correntinha da agulha. Então, eu vou vir aqui na quarta e vou fazer o meu último ponto alto, ficando com 16 pontos altos aqui, a mesma quantidade desse lado. Então, aqui eu já tenho 2 pontos altos, eu vou fazer mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou deixar agora essa linha aqui de lado, vou vir aqui na terceira correntinha e prendo com ponto baixíssimo. Já vou cortar aqui o fio, porque ele ficou bem preso. Vou subir 3 correntinhas e vou trabalhar aqui os 16 pontos altos. Trabalhei aqui os 16 pontos altos e agora aqui nesses 5 pontos altos eu vou fazer 2 pontos altos em cada um. Então, em cada um dos 5 pontos eu tenho um aumento, ficando com 10 pontos altos aqui na minha volta. Na carreira anterior 5, nessa 10. Eu já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora, então, eu vou trabalhar novamente os 16 pontos altos. E aí, eu já vou chegar na minha próxima volta, vou fazer novamente o aumento, 2 pontos em cada ponto de base, ficando com 10 pontos. Trabalho o restante. E finalizo na terceira correntinha do início da minha carreira. Bom, trabalhei o restante, então, fazendo aqui os 10 pontos altos e finalizei aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou subir as 3 correntinhas e vou trabalhar novamente 16 pontos altos. Esses 16 pontos altos conta aqui junto com essas 3 correntinhas, tá? Então, são as 3 correntinhas mais 15 pontos altos para chegar ali na nossa volta. Bom, então, trabalhei aqui os 16 pontos altos. Agora, aqui nesse meu primeiro ponto, eu faço um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto. Os 2 pontos seguintes eu trabalho sem aumento, então, um ponto alto em cada um. No próximo ponto, eu trabalho um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto. Os 2 próximos pontos sem aumento. O próximo ponto com aumento. E aí, nós vamos ficar aqui com um total de 14 pontos altos. Mais 2 pontos altos aqui sem aumento. E mais um aumento aqui, que nós já chegamos no final da nossa volta. E aqui, então, eu já vou trabalhar novamente os 16 pontos altos. Então, eu vou trabalhar o restante, fazendo novamente aqui os 14 pontos altos de aumento e finalizando aqui na terceira correntinha. Bom, então aqui eu já fiz o restante e finalizei aqui na terceira correntinha. Agora, nós não vamos mais fazer aumento, a nossa solinha já está do tamanho certo, que é de 0 a 3 meses, então eu vou começar a fazer aqui o sapatinho. Se você quiser fazer em tamanho maior, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo
um link do vídeo onde tem a professora Simone, que ela ensina direitinho os tamanhos. Eu não vou fazer aqui um vídeo ensinando o tamanho aqui de solinha, porque já tem e ela explica muito bem. Então, se você quiser fazer em outros tamanhos, eu vou deixar aqui, é só você clicar e ver. E aí, o tanto de aumento que você fizer aqui para outros tamanhos, vai ser o tanto que nós vamos deixar aqui na frente e atrás, para que o nosso sapatinho fique certinho. Então, você vai continuar trabalhando aqui a mesma quantidade de pontos e vai continuar fazendo os aumentos apenas aqui, nessa parte da frente e aqui de trás do calcanhar. E aí, quando nós começarmos a trabalhar aqui, você vai deixar essa quantidade de pontos certo, contando com a forma que eu vou ensinar agora. Então, eu vou subir aqui as 3 correntinhas e para cada ponto de base eu vou trabalhar um ponto alto, então não tem aumento. E aí, automaticamente, o nosso sapatinho já vai virar para que ele fique redondinho no pezinho da criança. Então, eu vou trabalhar aqui todos os meus pontos altos e volto na próxima carreira ensinando as diminuições que nós precisamos fazer aqui na frente, aqui onde fica os altos sem aumento. E vocês podem ver que o nosso sapatinho já vai ficando aqui redondinho, como deve ser, tá bom? Aqui então agora eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. E aqui além dessas 3 correntinhas, eu vou trabalhar mais 14 pontos altos. Então, eu tenho de base 16 pontos altos. Porém, aqui nessa carreira que nós vamos iniciar a diminuição, eu vou trabalhar 14 pontos altos mais as 3 correntinhas. Aqui, eu já fiz a outra solinha para mostrar para vocês. Essa daqui, eu iniciei agora essa carreira aqui, fazendo os 15 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Então, eu fiz ele, e ele fica aqui, olha, não sei se vai dar para vocês perceberem aí no vídeo. Ele fica aqui, o desenho, como se fosse o sapatinho do pé esquerdo. Se vocês perceberem, a voltinha dele fica aqui mais para o lado esquerdo, tá vendo? Então, eu vou deixar esse para o pezinho esquerdo, fazendo aqui com os 15 pontos altos, tá? Agora, para fazer o direito, eu vou fazer 2 pontos a menos aqui no meu trabalho. Então, ao invés de ter aqui com as 3 correntinhas 15 pontos altos, eu vou ter apenas 13 pontos altos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Bom, então aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos, como eu falei. E aqui, então, eu vou começar a diminuição. Eu vou pegar 3 pontos altos e fechar todos em apenas um ponto. Então, eu tenho uma diminuição de 3 pontos altos. Eu vou iniciar novamente aqui para que não fique nenhuma dúvida. Já ensinei em vários outros trabalhos como que nós fazemos pontos altos fechados no mesmo ponto. Então, eu dou a laçada, venho, puxo e tiro apenas 2, deixando 2. Venho, puxo a laçada, tiro aqui 2, fica com 3. Puxo a laçada, venho e tiro 2. Aqui eu fiquei com 4, tiro todos de uma vez. Então, eu tenho 3 pontos altos fechados em um ponto alto. Então, aqui agora, eu vou vir trabalhar um total de 10 pontos altos seguidos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora eu vou fazer outra diminuição. Então, eu vou pegar 3 pontos altos e vou fechar aqui no mesmo ponto. 2, 3. E agora, todos os outros pontos altos eu vou trabalhar ponto sobre ponto, até chegar lá no início, onde eu vou prender na terceira correntinha com ponto baixíssimo.
Então, aqui, a única diferença que eu vou ter nesse tamanho é que eu vou fazer aqui com essa diminuição de 2 pontos aqui no início. Um sapatinho eu vou fazer com 15 pontos altos aqui na minha lateral e o outro eu vou fazer com 13 pontos altos. E aqui a diminuição vai ser a mesma. Aqui eu tenho 10 pontos de diferença e aqui também 10 pontos, tá bom? A única coisa que você se atenta é para isso. Então, eu vou trabalhar aqui até o final. Se você estiver fazendo em outro tamanho, é só você seguir a tabela. E se você fizer apenas o aumento aqui, se você achar necessário apenas esse aumento, você vai continuar com essa mesma quantidade de pontos aqui na lateral. E a diferença é que o tanto de pontos a mais que você fez é o que você vai deixar aqui. No caso aqui, eu tenho 10 pontos. Se eu fizer, por exemplo, aqui um aumento de 5 pontos, aqui eu vou ter os 5 pontos a mais. Então, eu vou ter 15. E aí, eu vou ter que fazer uma carreira, ou dependendo do tamanho que você fizer, mais aqui em cima para dar o tamanho do pezinho da criança. Então, o que eu te aconselho? A cada tamanho que você estiver fazendo, faça 2 carreiras a mais e tá pronto. Não precisa fazer mais que isso, tá bom? E se você estiver fazendo aqui com um tamanho maior, por exemplo, essa aqui eu iniciei com 16. Se eu for fazer um tamanho de 3 a 6 meses, eu vou colocar aqui 19, 20 correntinhas no máximo só. Não vou fazer mais que isso, não. Então, ao invés de fazer aqui com as 16 que eu iniciei, eu vou fazer com as 20 e aqui eu vou colocar o tanto certo, deixando apenas um aqui. Como vocês viram, quando eu iniciei aqui para fazer a diminuição, eu fiz aqui nesse pezinho com apenas 15 pontos ao invés de 16. Se você estiver fazendo, por exemplo, aí com 20, aqui você vai vir com 19 e começa a diminuição. Nesse aqui vai ser 19, nesse aqui vai ser 17, para que ele fique o pezinho direito e o pezinho esquerdo. Então, eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Bom, eu já finalizei aqui então a minha carreira, vou subir aqui 3 correntinhas e agora eu vou fazer um total de 11 pontos altos aqui na minha lateral. Então, na carreira anterior eu tenho aqui os 13 pontos altos, então eu vou diminuir 2 pontos aqui e vou ficar então com 11, tá? Perdão, meninas, aqui eu falei que eram 11 pontos altos, mas são 12. Aqui nessa carreira nós vamos diminuir apenas um aqui para continuar o nosso trabalho, porque aqui nós vamos continuar seguindo essa diminuição. Então, aqui nós fizemos, aqui está a nossa diminuição, e aqui nós vamos deixar apenas um ponto, tá vendo? Então, 12 pontos. E aqui, então, eu vou pegar e fazer novamente diminuição de 3 pontos. Então, eu vou pegar um ponto antes da diminuição, o ponto da diminuição e um ponto à frente da diminuição, ficando com os 3 pontos fechados em apenas um. Tá vendo? Aqui agora, eu vou pegar e vou fazer 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui também vai ser da mesma forma, ó. Eu tenho um ponto antes da diminuição, a diminuição e um ponto depois. Então, esses 3 eu vou fazer mais uma diminuição. 2, 3. E agora, eu vou fazer ponto sobre ponto, até lá no finalzinho, onde eu vou prender na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Se você estiver fazendo em um tamanho maior, aí aqui no meio terá mais pontos. Aí você vai contar quantos pontos você fez a mais e vai deixar aí.
Bom, então aqui eu já cheguei no finalzinho e prendi aqui na terceira correntinha. Outra explicação que eu vou dar para vocês em relação a fazer esse tamanho diferente é o seguinte: eu expliquei aqui apenas desse. Se você estiver fazendo num tamanho maior, por exemplo aí, nós terminamos aqui a carreira da solinha, que é a terceira, 1, 2, 3. Nós terminamos nessa altura aqui, e aqui eu fiquei com um total de 14 pontos altos, tá certo? Como vocês perceberam, aqui na minha carreira, a primeira, aqui tá a carreira onde eu trabalhei sem aumento para poder subir aqui o sapatinho, e aqui é a primeira carreira da diminuição. Aqui eu tenho 10 pontos altos. Na minha carreira da solinha, eu tenho 14, então vocês podem fazer a soma da seguinte forma. Se eu tenho aqui na minha base 14 pontos altos, e eu preciso aqui de 3 pontos de um lado, 3 pontos de outro, aqui eu fiquei com 10, então o que que eu fiz? Eu tirei 2 pontos de cada lado aqui desse meu aumento, para poder ficar com os 10 pontos, e mais um ponto de cada lado. Então, aqui os 2 pontos de cada lado, 4 pontos, mais os 2 pontos aqui de cada lado, 6 pontos, que são os 3 de um lado e 3 do outro. Se você estiver fazendo um tamanho maior e supomos que você faça mais 4 pontos de aumento, nós vamos ter um total de 18 pontos aqui na nossa solinha. Então, você vai retirar aqui desses 18 pontos, 2 de cada lado, ficando com 14 pontos aqui. E mais um aqui de cada lado. E aí vai dar a contagem aqui certinha, que foi aquela que eu falei para vocês. Então, essa vai ser a forma de você ir trabalhando aqui esse nosso sapatinho. Ele é muito fácil de fazer, não tem dificuldade. A única coisa que você tem que se atentar é para essa contagem. Se você fizer a contagem certinha, o seu trabalho vai ficar certinho também, tá bom? Aqui, então, agora eu subo as 3 correntinhas e vou trabalhar aqui os meus pontos altos até chegar faltando um ponto ali do meu aumento. Eu vou fazer o meu aqui e já volto. Bom, então eu trabalhei todos os pontos e deixando apenas um aqui antes da diminuição, ficando com 11 pontos. Então, a cada carreira eu vou diminuindo apenas um ponto aqui, fazendo a minha diminuição. Essa aqui é a nossa última carreira de diminuição, então eu vou vir aqui fazer mais 3 pontos altos fechados juntos. E agora aqui eu vou fazer mais 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, como vocês podem perceber, ainda ficou um ponto antes da minha diminuição. A nossa diminuição sempre será dessa forma, pegando um ponto antes, o ponto da diminuição e um ponto depois. Se você tiver que trabalhar mais carreiras, você trabalha o tanto necessário. E aí, aqui eu vou prosseguir trabalhando ponto sobre ponto, até chegar lá no final. Vou prender na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E a próxima carreira eu vou trabalhar toda em ponto alto, sem fazer diminuição. Será a nossa última carreira aqui do nosso sapatinho. E aqui vocês podem ver, olha. Eu trabalhei toda sem fazer diminuição. Então, eu vou finalizar aqui essa carreira, vou fazer a última sem diminuição e volto dando continuidade. Bom, terminei aqui a carreira que eu falei e também finalizei a carreira toda aqui em ponto alto sem fazer diminuição. Aqui eu termino dessa forma, sem fechar, e aí eu venho aqui e finalizo aqui dessa forma. Tem aqui na terceira correntinha, eu pego apenas as 2 laçadas aqui e deixo a de baixo. Passo aqui por dentro
e passo aqui por dentro novamente do ponto atrás. Assim o nosso arremate fica perfeito e não fica aquele nó aqui, tá vendo? Fica como se fosse reto aqui a nossa costura. E aí eu pego e escondo aqui a linha por alguns pontos. Eu cortei aqui um pouco pequeno para essa agulha. Como que eu faço aqui? Eu venho, ó, introduzo a agulha aqui. Coloco aqui de novo na agulha, puxo. E passo aqui a linha por dentro, fazendo nozinho. Isso também serve se você tiver deixado a linha pequena por alguma razão e você achar que não dá para fazer o arremate. Dá para fazer tranquilo aqui o arremate, dando um nozinho. E aí depois é só introduzir a agulha aqui em alguns pontos. Colocar de novo aqui a linha. E puxar. Prontinho. O nosso arremate está pronto e não demonstra aqui na peça. Agora nós vamos fazer essa partezinha aqui do sapatinho. Eu já deixei um pronto aqui. E agora eu vou ensinar ela com a linha branca ou com a linha que você estiver usando. Nós vamos fazer 10 correntinhas. 10 correntinhas, vamos vir aqui na segunda a partir da agulha e vamos trabalhar pontos baixos. Fazendo dessa forma, nós teremos um total de 9 pontos baixos. Feito aqui os 9 pontos baixos, agora eu vou virar aqui, subo uma correntinha e no mesmo ponto faço um ponto baixo. Assim, as nossas laterais vai ficar sempre retinha. E vou trabalhar ponto sobre ponto, vou trabalhar um total de 20 carreiras para nós fazermos a casinha do botão. Lembrando que se você estiver fazendo o fechamento sem botão, se você for fazer o fechamento com velcro ou com aqueles botãozinhos de pressão para colocar o enfeite em cima, não precisa fazer a abertura que nós vamos fazer. Então eu vou fazer aqui as 20 carreiras e já volto. Bom, então aqui eu já fiz. Aqui eu não vou contar essa primeira carreira, eu vou contar assim, de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Com essa 1 aqui e a primeira do início, 20 carreiras. Subo aqui uma correntinha, faço um ponto baixo na mesma, faço mais 2 pontos baixos, 3 correntinhas, pulo 3 pontos, no quarto um ponto baixo, outro ponto baixo. Então eu fico com 3 pontos baixos no início e no final e 3 de espaço para fazer com esse botão. Se for um botão menor, aí você coloca menos correntinhas. Subo aqui a correntinha, um ponto baixo, e vou fazer aqui ponto baixo em cima de todos. Agora eu vou fazer apenas mais uma volta e vou arrematar aqui a linha branca. Ficando aqui com 2 carreiras trabalhadas aqui em cima
do nosso espaço. Agora eu pego a linha azul de novo e vou trabalhar pontos baixos aqui. Eu vou iniciar por aqui. Eu vou trabalhar aqui no meio dos dois pontos baixos. Prendo e faço um ponto baixo no mesmo ponto. E aqui vou fazer 2 pontos baixos em cada espaço aqui de 2 carreiras de pontos baixos. Sempre fazendo 2 pontos baixos nesse espaço de 2 pontos baixos trabalhados aqui as carreiras. Cheguei aqui no final, vou pegar aqui no primeiro ponto que eu tenho no canto, faço 2 pontos baixos, pulo o próximo ponto, no próximo 2 pontos baixos, pulo o próximo no outro 2 pontos baixos, pulo o próximo no outro 2 pontos baixos, pulo próximo aqui no ponto do canto, 2 pontos baixos novamente, e já volto aqui novamente para trabalhar no meio aqui dos 2 pontos baixos que eu tenho, fazendo os 2 pontos baixos, sempre trabalhando aqui dessa forma. Já vamos escondendo a linha de arremate e vamos trabalhar toda a nossa volta. No outro canto eu vou fazer do mesmo jeito que esse aqui que eu mostrei. Bom, eu terminei aqui então, já arrematei a linha aqui deixando suficiente para fazer a costura na nossa peça. Trago aqui para trás a linha e ponho aqui no primeiro ponto baixo. E aqui nós vamos pregar então esse aqui eu fiz desse lado, agora eu tenho que pegar aqui por dentro e trazer pra cá. Então, se você já tiver feito um pezinho, você tem que prestar atenção nisso aí, tá bom? Aqui nós vamos pregar nessa carreira que não tem diminuições. Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3, essa é a solinha, essa é a carreira onde nós começamos a subir aqui o nosso motivo. Nós vamos começar a costurar a partir do primeiro ponto aqui, antes da diminuição, tá vendo? E aqui então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui na altura do ponto, eu trago aqui, ó. E vou costurando aqui dessa forma. Venho aqui, pego um ponto baixo. Venho aqui no outro, pego na altura do ponto. Venho aqui e pego o próximo ponto baixo. E vou costurando aqui dessa forma toda essa tirinha que nós fizemos aqui do sapatinho. Então, eu vou fazer a minha aqui até o final. Vou arrematar a linha e já volto ensinando vocês a como colocar o botão. Vai ficando presinho assim. Eu vou ter aqui só para mostrar, já terminei aqui. Trouxe aqui a linha para dentro. Aqui eu vou dar um nozinho. E vou trazer aqui por alguns pontos.
arremato o fio. Pronto, tá presinho aqui. Aqui agora, nós vamos prender do outro lado. E aqui eu já prendi nesse, eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu costurei na primeira carreira de diminuição. Aqui vocês podem ver, ó. Tá aqui a diminuição e ele tá preso aqui, tá vendo? Eu pulei um ponto e no segundo e terceiro eu costurei aqui o botãozinho. Nós vamos costurar ele da mesma forma desse lado. Já coloquei aqui a linha na agulha. Eu vou vir aqui, ó. Tenho aqui o aumento, a diminuição, tá vendo? Os 3 pontinhos aqui de diminuição. Tenho o primeiro ponto, então eu vou vir aqui, pular esse primeiro ponto, vou pular o segundo, vou vir aqui no terceiro, na altura dele, e vou prender aqui a linha, dessa forma. Agora eu pego o botão. Como eu coloquei aqui no terceiro ponto, eu vou colocar ele aqui sobre ele e nesse aqui eu vou prender nesse ponto que eu coloquei e esse daqui eu vou prender no segundo ponto e vai ficar apenas um ponto lá antes da diminuição. Então é desse jeito que nós vamos prender aqui o botãozinho. Aqui agora eu venho, dou um nozinho aqui, para não soltar. E escondo aqui por uns pontinhos. E corto, para o fio não ficar aparecendo. E tá pronto o nosso sapatinho. Então, ele fica bem bonitinho aqui, como vocês podem ver. Tá aqui, então, os 2 sapatinhos. Fica bem bonitinho. Aqui você tem que tomar o cuidado, naquela hora que eu falo pra você, de colocar o esquerdo e o direito. Porque um vai ficar aqui com os pontinhos a mais pra esse lado. Pra esse lado aqui, tá vendo? Porque nós vamos começar aqui para fazer o pezinho direito. Então, você tem que trazer mais alguns pontinhos para cá, para o seu botão ficar retinho aqui, como ficou desse lado. Tá vendo? Então, você vai fazer da forma que eu te ensinei, e o outro você vai trazer mais uns 3 ou 4 pontos pro ladinho de cá, para que ele fique assim retinho, bem certinho. Aqui tá nessa cor, branco e azul. E nessa cor aqui, azul, com essa cor caqui aqui, que ficou bem bonitinho também, bem delicado. Então, você pode brincar com as cores, pode fazer também no feminino, que fica bem bonitinho. O bacana desses sapatinhos, assim, simples, é porque você pode fazer tanto para menino como para menina. E uma dica que eu dou para você, se você estiver fazendo para vender, é que você pode vender ele aí, como gasta pouca linha, até por R$10. Os botões é bem baratinho. Se eu não me engano, nesse botão aqui eu paguei 20 centavos cada um. E você usa bem pouca linha. Então, você pode vender aí por R$10, tranquilo, que você vai ganhar, vai ter um bom lucro, na verdade, né? Com esse tipo de linha, que ela rende bastante. Então, essa é a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe os seus comentários aí abaixo para mim. Não esqueça de deixar o seu joinha. Ajudem aí na divulgação do canal, para a gente continuar trazendo essas aulinhas para vocês, tá bom? Obrigada e até a nossa próxima videoaula.